de Deus para que Jerusalém desperte do seu sono, desperte do seu medo, desperte então da sua inércia e pudesse voltar os olhos para as promessas de Deus. Essa luz então que Deus chama o povo para ser e resplandecer naquele mundo, naquele tempo. E no nosso tempo é um ato de obediência. Deus está dizendo ao povo: se levante, resplandeça, se levante, fique de pé. Sabe, queridos, porque isso é importante? Porque certamente na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa peregrinação enquanto discípulos de Jesus, enquanto povo da aliança, que um dia foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, na nossa jornada, o nosso coração por vezes esmorece, a nossa luz parece diminuir a sua potência, o nosso coração parece enfraquecer diante da jornada cristã. Mas ouça o que o Senhor nos diz essa noite: dispõe-te, resplandeça, levante-se, olhe para o Redentor que virá. Na nossa jornada, o nosso coração, às vezes, meus irmãos, ele fica titubeando em pensamentos. Às vezes é a dúvida que enche o nosso coração, e questionamentos vão surgindo, e perguntas vão surgindo. Às vezes, diante de algum sofrimento, de algum acontecimento, o nosso coração é abalado, a nossa alma se vê em angústia. Mas o Senhor nos olha e diz: dispõe-te, levante. Foi assim com Elias na caverna, angustiado diante de toda aquela situação. E Senhor, olha só, o Senhor, veja o meu estado. O Senhor disse assim: Elias, come, levanta e segue, Elias. Sabe, meu querido, o Senhor nos chamou para resplandecer. E às vezes, de fato, o nosso coração não terá tanta disposição para isso. Para onde a gente deve olhar? Para aquilo que Deus nos diz, para aquilo que Deus nos fala, para aquilo que Deus nos comunica. Certamente, meus irmãos, tantos desafios foram encontrados durante esses 71 anos, né? Medos, as circunstâncias, situações, mas as irmãs perseveraram, porque estava no coração. Certamente a palavra de Deus dizer: não temas, continuem, perseverem. É assim, queridos, na vida da gente. Dispõe-te, resplandeça, resplandeça. Sabe, talvez você chegou aqui essa noite dizendo: pastor, eu estou com uma luz um pouco fraca. Eu estou só como um vagalume. Acende, apaga, e estou quase sumindo. Meu querido, ouça o que o Senhor está dizendo ao seu coração essa noite. Ouça o que Deus está dizendo à sua alma essa noite. Ouça o que a palavra do Senhor está ecoando no seu coração essa noite. Dispõe-te e resplandece. Mesmo na sua pouca força, mesmo com a sua pouca força, continue refletindo a verdade do Evangelho de Deus. A gente não pode parar, irmãos. A gente pode descansar, mas parar não. A gente descansa em Deus, a gente se refugia em Deus, a gente é abrigado pelas asas de Deus, a gente é acolhido pelas asas de Deus, a gente se conecta à fonte de toda energia, e Ele então enche o nosso coração de ânimo e nos diz: levanta, dispõe-te e resplandece, louvado seja o Senhor. Os profetas dão a razão porque aquele povo deveria levantar, porque aquele povo deveria resplandecer, porque você deveria continuar, porque você deveria então perseverar. Qual a razão? Veja o versículo primeiro ainda, ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Segunda razão: e a glória do Senhor nasce sobre ti. Perceba que a razão nunca está em nós mesmos. A fonte nunca está em nós mesmos. O texto diz: porque a sua luz vem. É interessante porque luz, glória são temas
muito presentes na palavra de Deus. São temas que vão percorrendo desde o Antigo Testamento, apontando para aquele que viria. Apontando não simplesmente para um objeto que estava, seja no tabernáculo, como era o candelabro. Você lembra muito bem. O candelabro era posto lá no lugar santo, para que quando o sacerdote fosse oferecer o sacrifício, ele pudesse então vislumbrar todos os elementos, ele pudesse ver. Era a luz de Deus no ambiente, era Deus dizendo ao seu povo: olhe, eu estou em casa. Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Acenda a luz. Eu estava dizendo: eu estou em casa. O candelabro não podia se apagar. A luz precisava permanecer. Deus estava dizendo ao seu povo: venham à adoração, venham ao lugar onde a luz permanece viva, venham à fonte. Deus está dizendo ao povo: não esmoreça, dispõe-te, porque a sua luz vem. A luz sempre foi um tema presente. Deus sempre deixou claro na palavra de Deus que esses elementos apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Essa realidade apontava para Cristo, tanto luz como glória, que são citados aqui no texto. Esses temas apontam para o nosso Salvador, para o Redentor, que é citado no capítulo 59 e o versículo 20, o Redentor que virá. Ou seja, em um ambiente no qual o povo estava vivendo, de escuridade, de trevas, Deus então comunica ao mundo dizendo: haverá uma luz que é muito maior do que essa, que daqui a um dia estarão expostas aqui nas nossas ruas, nos shoppings, na cidade, porque vai chegar o Natal muito maior que essas luzes. Uma luz que vai brilhar permanente, permanente, permanente. Sabe, meus irmãos, a razão da gente continuar firme, resplandecendo como luzeiro de Deus nesse mundo, não é a gente. Não é porque eu estou motivado para fazer isso, porque eu fui reconhecido, porque eu fui visto, porque isso, porque aquilo outro. Não, essas coisas podem acontecer, amém, louvado seja o Senhor por isso, mas a razão de perseverarmos, de continuarmos, sempre será o Senhor. Veja, dispõe-te e resplandece, porque a sua luz vem. Deus vai tirar vocês dessa escuridade. De que luz o texto está falando, meus irmãos? Quem é esse que vem como a glória do Senhor? Quem é esse que vem como luzeiro de Deus? Não há dúvidas que o texto fala do próprio Senhor Jesus Cristo. É só você olhar, por exemplo, o que diz João, capítulo 1, e os versículos 4 e 5. O evangelista diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida está em Deus, e Deus é a luz dos homens. Meus irmãos, a gente não tem motivo para dizer assim: eu estou parando porque isso, porque aquilo outro. A gente não tem razão para isso, porque a fonte que nos sustenta, que nos dá vida, que nos renova, que vivifica o nosso coração, que restaura a nossa alma, que traz alegria novamente ao nosso caminhar, que anima o coração quando ele parece esmorecer, que nos traz o alento quando a notícia é triste, que nos traz a esperança quando o cenário é nebuloso, que nos clareia os olhos quando tudo parece estar cinzento. Essa luz veio e ele é Cristo, o Filho de Deus. Ele é a razão da gente levantar a cabeça a cada manhã, dizer não ao pecado, e rejeitar o mundo, e não negociar os valores de Deus, e guardar o nosso coração, e ser luz de Deus no mundo. Essa é a razão. A esperança, meus irmãos, que é anunciada aqui, é Deus então lembrando o seu povo sobre o seu filho, sobre o seu descendente, sobre o luzeiro maior que é Cristo. Sabe, nós não precisamos ficar presos às nossas frustrações de vida. Nós não precisamos ficar presos em nossas angústias.
Nós não precisamos se manter na escuridade do nosso coração. Não precisamos ficar presos em nosso quarto, com luz apagada, sem querer ver o mundo, sem querer viver. Deus é vida em Cristo e é luz que liberta o coração que está em escuridade. Deus lhe chamou para resplandecer a luz do Evangelho. Você tem uma fonte muito mais preciosa e poderosa para transformar o seu coração. Ore para Ele esta noite e diga: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a Tua graça iluminando a minha vida. Tira as escamas dos meus olhos, tem impedido de enxergar a luz poderosa do Evangelho. Transforma o coração. Uma outra razão, meus irmãos, porque nós, como igreja do Senhor, precisamos resplandecer no mundo. Veja o verso de número 2. A palavra de Deus diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua luz se vê sobre ti. Porque a gente precisa resplandecer como o povo de Deus neste mundo? Porque o mundo anda em trevas. É o que o texto diz. Eis que as trevas cobrem a terra. Você olha para o mundo, irmãos, você vê a coisa de ponta cabeça, vê a coisa desordenada, os valores invertidos, as músicas tornando mulheres produto. Você vê o mundo e percebe como anda desgovernado dos valores, na contramão da verdade de Deus. O mundo anda em trevas. O mundo anda em escuridão. Que esperança você pode ter no mundo? Que esperança você pode ter na justiça desse mundo? Que esperança você pode ter na classe política deste mundo? Que esperança você pode ter em outros setores desse mundo? Não há. O mundo anda em trevas, em escuridade. Porque nós precisamos ser luzeiros desse mundo. Perceba aonde estará a luz. Veja o texto, por favor, versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre quem? Mas sobre ti. Mas sobre a igreja. Mas sobre o povo de Deus. Há o que, irmãos? A luz. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer assim: olha, a esperança está lá. Eu fui capelão do Agnes por 8 anos. Eu cansei de ouvir pais que chegavam lá no colégio e diziam assim: eu estou trazendo meu filho para cá porque ele precisa ouvir a palavra de Deus, porque o mundo está perdido. Pais não crentes, e às vezes já não tinha também força, controle, gerência sobre os filhos. Mas há um lugar que precisa ser luz. Diz assim: o mundo está em escuridão, os povos estão em trevas, mas sobre ti a luz resplandece, sobre ti aparente resplandecente do Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Há um lugar que o mundo vai gritar e dizer assim: a gente precisa de esperança. O mundo vai olhar para a igreja e vai dizer: a gente precisa ser pais. Os pais do mundo vão olhar para a igreja: a gente precisa ser pais como aqueles pais que são crentes. Porque sobre eles resplandece valores que são valores da palavra de Deus. A gente precisa ser famílias como aquelas famílias que são crentes. Porque sobre aquela casa a luz de Deus resplandece. Os nossos filhos precisam ser filhos como os filhos dos crentes.
porque sobre eles resplandecem a luz de Deus. Há um lugar, meus irmãos, que precisa ser esperança para esse mundo. Há um lugar que precisa ser luz para esse mundo. E esse lugar é a sua casa, essa igreja, a nossa igreja é o povo de Deus, resplandecendo do evangelho para as nações. Veja, meus irmãos, é interessante como esse capítulo ele vai transcorrendo para a esperança futura, para a esperança que há no Evangelho, para a esperança que há na obra do nosso Senhor. É interessante isso, perceba a sequência do texto, diz assim: as nações se encaminham para a tua luz. Pode olhar, as nações se encaminham para a tua, e os reis para o resplendor que te nasceu. Perceba que o texto vai direcionando para um lugar. O texto vai direcionando para uma pessoa. O texto vai nos encaminhando para alguém. O texto diz assim: olha, você quer esperança, quer luz? Então, sei lá, vai passar um final de semana em Fernando de Noronha, sei lá, nos lugares mais bonitos do Brasil, no litoral, nosso litoral é maravilhoso. Compra um motorhome, faz uma viagem de um mês, sei lá, faz uma viagem que você queira. É lá que você vai encontrar luz. O texto diz assim: os povos, os reis, o mundo vai caminhando para ti. Só em uma pessoa. Não, Fernando de Noronha é muito bom. Se você quiser, inclusive, para dar um final de semana lá, eu agradeço. Pode comprar, pode falar, pô, eu estou com vontade de dar, sentindo o coração de dar um final de semana lá, o pastor lá em Fernando de Noronha com sua esposa. Em qualquer outro lugar do Brasil. Não, é maravilhoso, não há nenhum problema. Mas é que a nossa esperança, o luzeiro, o lugar que traz vivacidade ao nosso coração, não é um lugar simplesmente geográfico do nosso país, mas é uma pessoa que reina sobre todo o mundo. Perceba como isso vai sendo claro. Versículo 4, veja: levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Perceba que há um contingente que vai se reunindo em torno de uma pessoa. E esse é o Redentor. Versículo 16 diz assim: mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor poderoso, Jacó. Agora perceba que essa esperança não está apontando simplesmente para um estado perfeito nesse mundo, aqui e agora. Veja o versículo 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Você sabe quando isso é citado? Em que lugar é citado para se referir do ajuntamento eterno da igreja? Em Apocalipse. Quando diz assim, lá na Nova Jerusalém, não vai precisar de sol, porque o próprio Deus será a sua luz. Perceba uma coisa: porque a gente como igreja precisa ser luzeiro de Deus, porque um dia Deus voltará. Porque um dia Deus vai buscar o seu povo e Ele vai reunir em torno dele na eternidade, no lugar que o sol não será preciso mais, porque o nosso Deus brilhará, será a nossa luz, iluminará as nossas vidas. Mas então a igreja precisa ser esse luzeiro de Deus neste mundo, porque foi assim que Deus nos convocou para ser. Eu queria finalizar, então, com algumas aplicações. A primeira delas: esses textos tratam da luz, apontam para o nosso Senhor. Você tem claro isso no Novo Testamento, João capítulo 12, versículo 35
A Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Ele estava se referindo a ele. No Salmo de número 18, você tem então uma profecia do Senhor, um anúncio do Senhor sobre a sua lâmpada, sobre aquele que viria. O texto nos diz, porque fazeres resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Você tem textos como esses que revelam para onde essa luz aponta. Portanto, como povo de Deus, precisamos constantemente estar ligado a Ele. Precisamos constantemente ter um coração voltado para Ele. Uma vida que alimenta a sua alma na palavra de Deus, na prática da oração, no cuidado do coração, na vida em comunidade, no serviço a Deus. É assim que a luz do Senhor vai então sendo transmitida ao nosso coração, vai enchendo de vida a nossa alma, quando a nossa alma está conectada ao próprio Deus, que é a fonte de toda luz. Talvez você já esteve em Boa Viagem ali na orla, ou aqui na orla de Olinda. A gente morou aqui em Bairro Novo uma época, e às vezes, quando terminava o culto no domingo à noite, a gente ia para a orla de Olinda ali, eu e minha esposa, e ficávamos conversando, e a gente sentava ali, e às vezes a lua aparecia. Ela estava bonita, só não estava mais bonita que a minha esposa, mas ela estava bonita. Muito forte, muito resplandecente. Mas a luz não vem? Não vem dela. A luz é de quem? É do sol. Ela é um reflexo de uma luz maior. Assim é a igreja. O povo olha para a gente e diz assim, nossa, que fonte espetacular de luz. Mas é porque a gente está conectado a uma luz maior, que é Cristo, o nosso Senhor. Uma segunda verdade. Talvez você está visitando a gente essa noite. Você é filho de alguma irmã da SAF. Você é parente, amigo de alguém que está aqui da igreja. E tem caminhado longe de Deus. Isso é um grande perigo. Porque a Bíblia fala que estar nessa condição é estar em trevas. É estar caminhando para a perdição. É estar com os olhos fechados para a verdadeira luz. É estar buscando satisfação em coisas que são passageiras, perecíveis, fúteis, por mais que sejam boas, legais. Você precisa de Cristo. Você precisa da verdadeira luz. Você precisa de um Salvador. Talvez você tenha batido em muitas portas. Talvez seu coração tenha buscado em muitos lugares. Mas quando você chega em casa, você derrama em lágrimas no travesseiro. Sua alma se angustia. Há desespero no seu coração. Porque falta ali a luz. E ela está aqui essa noite para resplandecer a sua. Não deixe para amanhã. Não diga, talvez, quem sabe, quando eu tiver outra idade, eu sei, está doendo a minha alma, mas eu quero continuar assim mesmo, longe de Deus. Não faça isso. Há uma luz que lhe chama essa noite para resplandecer. Há um Redentor que salva o seu coração. Há uma luz que converte a sua alma. Veja, o Salmo 18 diz assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Percebe interessante como o salmista torna essa treva algo muito pessoal. Ele está dizendo assim, no meu coração, na obscuridade do meu coração, nas dores do meu coração, nas angústias do meu coração, das aflições do meu coração, o Senhor derrama a sua luz. Louvado seja o Senhor. Ele pode trazer luz na obscuridade do seu coração. Ele pode trazer luz nas trevas que têm assolado a sua alma. Nas aflições que não têm deixado você dormir. Nas coisas que têm feito você perder a cabeça, explodir de ira. Há uma graça em Deus. Derrama luz na nossa alma. Louvado seja o Senhor. Ele vai tirando do nosso coração as nossas trevas. Eu quero encorajar as irmãs da SAF
Continue resplandecendo, irmãos. Às vezes a gente não consegue ver o fruto do nosso trabalho em vida. Mas certamente Deus o fará brotar para além da nossa existência. Continue perseverando, orando, trabalhando para o Senhor. Sendo mulheres sábias, piedosas, luzeiros para as mais jovens, para essa igreja amada, para tantas outras que Deus colocar na vida de vocês. Que a luz do Evangelho resplandeça grandemente. Igreja do Senhor, nós somos o testemunho de Deus para esse mundo. Ele disse, vós sois a luz, Mateus capítulo 5. Não é apenas o Senhor que brilha, Ele nos chamou para iluminar. Seja luzeiro de Deus, jovem, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, nos seus relacionamentos. Seja um servo de Deus, para que os seus colegas possam dizer, olha, nele reside uma verdade que o mundo não pode oferecer. Nele tem uma graça que a gente não encontra em lugar nenhum. Quando eu chego perto dele é diferente. Louvado seja o Senhor. Maridos, sejam assim em suas casas, luzeiros de Deus para conduzir seus lares, como luz de Deus nesse mundo, cuidando dos filhos, de esposas. Esposas, sejam assim em suas casas, auxiliando seus maridos, para que seus lares sejam luzeiros de Deus nesse mundo, sejam candeeiros de Deus para outras famílias que precisam da graça, e que vocês possam auxiliar casais, pessoas que estão enfrentando crises. De repente você pode dizer, olha, eu conheço um casal que é crente, que ama a Deus e que ele é uma bênção, ele vai nos ajudar com a palavra de Deus. Igreja, Deus nos chamou para resplandecer, pois é da igreja que a luz de Deus se apresentará ao mundo. O texto diz, o mundo está em escuridão, em trevas as nações, mas sobre ti resplandece a luz do Senhor. Eu queria encorajar você, assim como o profeta Isaías encorajou aquele povo. Você que chegou fraco, baleando, talvez seduzido por alguns pisca-piscas deste mundo. O Senhor lhe chama para a luz do Evangelho. Reanime o seu coração hoje. Reanime sua vida hoje. E diga, Senhor, eu quero brilhar por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, a gente ouça o chamado do Senhor esta noite. Nosso coração se renda ao chamado do Senhor esta noite. Que o Senhor tire qualquer, Deus, dureza do coração. Tire aquilo que tem impedido que a nossa luz possa iluminar, ou que a luz do Evangelho seja um instrumento, seja difundida através das nossas vidas. Arranca, Senhor. Tira, Deus. E renova o nosso coração esta noite, para sermos luzeiros do Senhor neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.